Boa noite, graça e paz. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre templos, ou seja, sobre que o Eterno não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós temos a convicção e a certeza de que nós, que conseguimos sair desse sistema religioso, gostaríamos de dar alguns capítulos e versículos das Sagradas Escrituras, a qual você vai entender que nós não podemos mais ficar nessa cegueira espiritual, a qual o Deus desse século está cegando o entendimento de muitos religiosos e de outras pessoas que ainda não querem sair dessa escuridão. E o Criador não habita com os seres humanos na terra. Esse é o título que nós damos para essa mensagem, mais uma. Eu começo com Lucas, capítulo 21, e o versículo do 1 ao 6. Eu vou começar aqui do 1 ao 6. Eu vou começar com esse versículo. Eu vou começar do 1 ao 4. Depois o 5 e o 6 nós concretizamos no final já dessa live. Está escrito assim, capítulo 21 do Evangelho segundo Lucas, está escrito assim: E erguendo os olhos, Yahushua observou os ricos colocando suas contribuições nas caixas para a coleta de ofertas. Versículo 2: Percebeu também que uma viúva pobre ofertou 2 moedas judaicas. Versículo 3: E exclamou: Com toda certeza, vos asseguro que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos eles juntos. Versículo 4: Porquanto todos os ofertantes deram daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua entrega, da sua pobreza, deu tudo o que ela tinha, tudo do seu sustento. Que nós começamos a entender nesses primeiros versículos que nós vemos aqui, do Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, no versículo 6 até o 4. Nós entendemos aqui que aquele entrou no templo. Yahushua entrou no templo, esse Jesus que está escrito na Bíblia do Almeida, e ali ele pôde contemplar, visualizar, no meio daqueles religiosos, no meio daqueles fariseus, daqueles que se diziam conhecedores da lei, da Torá, e muitos ali naquele local estavam contribuindo. Eu falei contribuindo, não era dízimo, porque ali ainda estava na lei, o Mashiach não tinha morrido, e ele estava ali assistindo de tudo e a todos, contemplando tudo e a todos. E ali falava na coleta, falava nas contribuições que estavam contribuindo ali e nas ofertas. Nenhuma dessas palavras nós mencionamos a palavra dízimo naquele templo. Olha que ali já era o templo dos religiosos, onde não tinha nada a ver com o Yahushua que ali estava, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E a Bíblia me relata que uma senhora que ali estava, talvez diante da sociedade, ela era muito pobre, mas as últimas moedinhas que ela tinha, judaica, ela ofertou naquele gasofilácio. A Bíblia diz que ela ofertou, ela não deu dízimo, ela contribuiu também. Então aqui nós já abrimos um parênteses sobre isso, que ali ele estava no meio dos religiosos, ele não fez milagres, não fez sinais nenhum, ele só ensinou, né, que ela deu tudo que tinha e eles estavam dando o que estava sobrando, os ricos. E é o que acontece nos dias de hoje, nesse movimento que nós sabemos do sistema religioso, né? Que muitos estão contribuindo, mas porque estão ganhando muito, que é o Deus desse século, que é o príncipe desse século, que está alcançando muitas riquezas para muitas pessoas que estão investindo nesses templos de pedra, ou seja, nessas igrejas, nessas denominações. Nós vamos agora rapidamente ver também outra passagem
né? Colossenses, capítulo 4 e o versículo 15 e 17. A igreja em casa. Na primeira live nós fizemos sobre as reuniões que tinham alguns apóstolos, alguns irmãos que aprenderam com os próprios apóstolos, com Paulo e os demais, e eles faziam reuniões em casa. É possível sim, né? Não é possível nós continuarmos vendo as pessoas nessa cegueira espiritual, se dirigindo para os templos, quando que o próprio Mashiach deixou para nós, no Evangelho segundo João, capítulo 14, no versículo 6, ele deixou escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele deixou bem claro que ninguém chegaria diante do Eterno, do Criador, o Justiça Nosso, Yah, se não fosse através dele, Yahushua, ou Jesus, como está escrito na Bíblia do Almeida. Então vamos retornar aqui essa carta aqui aos Colossenses, capítulo 4, versículo 15 e o 17. Perdão, irmãos. Está escrito assim no versículo 15. Cumprimentai igualmente todos os irmãos em Laodiceia e também Ninfa e a igreja que se reúne, olha só, que se reúne em sua casa. Olha só, Ninfa tinha uns irmãos que congregavam com ela lá em Laodiceia, no seu próprio lar. No versículo 17 está escrito assim, e direi a Arquipo, Paulo direcionou essa carta para ele, que, olha só, que ele venha cuidar do ministério, né, a qual ele recebeu do Yahushua, para que o cumpra. Aqui Paulo está falando que, primeiro, que Ninfa reunia os irmãos na Odisseia, na sua casa, para pregar a palavra, para adorar ao Todo-Poderoso Yahweh e também ao seu filho Yahushua. Eles exaltavam, glorificavam, honravam e respeitavam a sua presença através do Espírito Santo que entrava, creio que na mente e no coração de cada um deles. Aí no versículo 17, nós lemos que esse moço aqui chamado Arquipo, Paulo disse assim para ele, Arquipo, cuida do ministério que recebeste do Yahushua, para que o cumpras. Aqui não está dizendo que ele seria pastor, aqui não está dizendo que ele seria bispo, que ele seria evangelista, que ele seria uma série de coisas que hoje estão colocando na mente e no coração dessa juventude, desses mais velhos também, porque pastor é dom, não é cargo, mas Arquipo ele sabia que tinha que cuidar do ministério que tinha sido entregue em suas mãos para ele fazer a obra do Eterno naquele local. Então, nesses dois versículos aqui nós já temos uma ideia. Primeiro, que é possível sim não estar mais nesses templos de pedra, e é possível sim também nós receber um dom ou vários dons do Espírito do Todo-Poderoso Eterno através do seu Filho Yahushua, para que nós venhamos a fazer a sua obra completa aqui ainda enquanto estivermos aqui nessa terra. Não como dominadores, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, ele diz que nós não devemos ser dominadores do rebanho, das ovelhas, nem por constrangimento, nem por ganância, mas sim, cuidando, não dominando, cuidando, apacentando, eu estou falando com as minhas palavras, estando sempre presente, quando não estiver presente, mas pelo menos mando uma palavra de conforto, de carinho, através de outro irmão, mas nunca dominando e colocando estatutos e colocando jugo sobre as pessoas que estão nesse local, nessas denominações. É o que você vê, não toca aqui, não pega ali, não corta o cabelo, não use calça, não use vestido, não vai aqui, não vai ali, porque você tem que ser santo. Mas só que esse lugar não é um lugar santo. Eu aprendi que o templo, o santuário do Espírito somos nós, eu e você. Nós somos o templo do Espírito Santo feito para glorificar e exaltar aquele que vive e vive pelos séculos dos séculos. Então, o santo lugar se chama meu coração, primeiramente a minha mente, ou seja, depois do meu coração, o centro dos sentimentos e depois todo o meu ser. Esse sim é o santuário do Yahweh vivo, o Todo-Poderoso e Grande Eu Sou, através do seu Filho Yahushua, que está com o seu Santo Espírito transformando nossas mentes e nossos corações
para nós não cair mais nesse sistema religioso. Vamos abrir também, ainda dando continuação, esse estudo sobre que nós não devemos mais estar nesses templos de pedra, nesses templos que o Deus desse século está agindo. Vamos tornar a frisar novamente e está cegando o entendimento de muitos. Vamos aqui também agora em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, e o versículo 6 e 7. No versículo 6 está escrito assim: Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e, olha só, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará plenamente. Olha só, e o teu pai que está em secreto te recompensará plenamente. Eu disse plenamente, plenitude, totalidade, tudo. Amados, aqui nesse versículo também nós começamos a entender que Mateus está explicando que é possível também nós orarmos dentro da nossa casa, numa peça específica ou não. O importante é nós estar no centro da sua palavra como ela é. Sabedor e cônscios, nós sabemos que é cópia das cópias, mas que ainda tem algo que é original. Tem muitos eventos também que são originais, mas infelizmente alguns versículos eles pegam e transformam para fazer campanhas, para pedir dinheiro, para fazer uma série de coisas que venham não edificar a vida daqueles que estão sentados ou estão em pé, escutando o pregador, mas sim para o seu alto benefício próprio. E nós sabemos que nesses tempos, mais uma vez eu torno a frisar, o Eterno não habita. É o Deus desse século, é o príncipe desse século. Nós vemos então, nesse primeiro versículo aqui, né, que tu tens que orar em secreto, não precisa tornar multidão, e ele vai te atender, e ele vai te abençoar, vai te colocar, como ele falou na sua palavra, como cabeça e não por causa. No versículo 7 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo agora o 7, nós vemos o 6, agora é o 7, está escrito assim, é bem interessante essa continuação: E quando orardes, não useis de vãs repetições. E quando orardes, não useis de vãs repetições. Olha só, porque isso acontece nos dias de hoje, né? Como fazem, olha só, como fazem os pagãos. Pois imagino que, devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Nós temos visto muito hoje isso, dentro dessas igrejas, dentro dessas denominações. As pessoas querem ir manhã, tarde e noite, jejuando para orar, e muitas vezes não conseguem alcançar um benefício no mundo espiritual, muito menos o físico. Eu queria dizer que muitas vezes não conseguem no mundo espiritual uma cura, um milagre, e no mundo físico muitas vezes também não conseguem nada material, não conseguem bens materiais, não conseguem nada. Então sempre na mesma oração, entram em campanhas e nada. Algumas pessoas às vezes conseguem, né? Como eu falei para vocês, o Deus desse século ele não é o dono do ouro e da prata, mas muitas coisas, muitos reinos foram entregues em suas mãos, porque o próprio Yahushua falou que ele não tinha nada a ver com o príncipe desse século. Nós sabemos quem é, não precisamos nem revelar, porque você já sabe de quem que eu estou falando. Então aqui já deixou bem claro, não adianta nós orarmos manhã, tarde e noite repetindo as mesmas coisas, porque ele mesmo disse na sua palavra que ele nos ensinaria todas as coisas, e mesmo antes de nós pedir ou abrir a boca e falar, ele já nos alcançaria se nós estiver no centro da sua vontade. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o grande e todo-poderoso, eterno Yahweh. Vamos também agora, abra rapidamente aí, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, o versículo 35, outro chave, sobre oração também. Esse versículo fala assim: de madrugada, em meio à escuridão, Yahushua, ou Jesus, como está na sua Bíblia Almeida, levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto onde ficou orando. Aqui a Bíblia me relata, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 35, que ele saiu de casa, ele foi para um lugar deserto e ali ele ficou orando. Ele não estava no templo, ele não estava numa sinagoga, ele simplesmente estava numa casa. Aqui o referencial que eu digo, uma casa. Aqui não está falando que ele estava numa igreja, numa denominação, numa congregação. Não, ele estava numa casa e ele saiu para orar.
E eu tenho certeza que do local que ele orou, o Espírito que já estava sobre ele, já tinha repousado sobre ele, deu a direção, deu sabedoria, veio no entendimento, para ele cada vez mais se fortalecer para aquela grande hora, para aquele grande dia que ele sabia que ia levar pecados de uma multidão de pessoas, e principalmente daqueles escribas, daqueles fariseus, que eram os doutores da lei, mas que o Espírito que estava sobre o próprio Yahushua não viria para eles e não viria para o mundo, porque tinha que ser no entendimento. E no entendimento eles não entenderiam nada, como até hoje ainda, infelizmente, não conseguem entender. Então aqui foi mais uma dica desse capítulo, desse versículo do Evangelho segundo Marcos, capítulo 35, que é possível sim você orar em lugares que muitas vezes parece que não dá para orar, mas dá sim. Você entra em espírito, se você não conseguir abrir a boca, como fez Ana, e ela, como não podia ter filhos, nós já conhecemos a história, ela orou e o Yahweh concedeu a ela essa graça, né? Inclusive o filho dela você conhece, Samuel, profeta, juiz e sacerdote, né? Enquanto a Penina tinha vários filhos, e Ana, um só ali, quando veio, foi uma bênção nas mãos do Todo-Poderoso. Né? Então, olha o poder da oração. Ela sem abrir a boca, só em espírito. Eli achava que ela estava embriagada, mas ela estava orando, buscando a face do Todo-Poderoso. Aleluia. Ela não estava numa reunião onde tinha várias pessoas, não. Ela estava só, mas ela orava em espírito. E o nosso Pai Eterno, como Ele é onipresente, onisciente, né? E onipotente, onisciente, porque Ele lê, né? A nossa mente, o nosso coração, sem mesmo nós abrir a boca, coisa que o inimigo não pode, a não ser que você abrir a boca. Vamos rapidamente, mais uma passagem aqui, nas Sagradas Escrituras, está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 18. Muito interessante essa passagem aqui, 2 Crônicas 18, porque aqui Salomão, nação infinita e grande sabedoria, porque sabedoria igual a dele não viria depois, o próprio Yahweh falou, mesmo que você sabe que lá na frente, infelizmente, né, depois daquele monte de mulheres, concubinas, e aquelas que ele ficava junto ali também, que trabalhavam com ele, né, um homem que teve praticamente 1000 mulheres, nós sabemos mais ou menos isso, e ele se perdeu no final. Começou a adorar os deuses que elas praticavam adoração, que era o Deus daquele século, que hoje também é o Deus desse século, e que está seguindo o entendimento de muitos que estão dentro das denominações. A Bíblia diz que ele começou a se envolver depois já na velhice, começou a construir templos, começou a construir altares a Baalins, a Astarote, uma série de deuses ele começou a adorar. Para você ver, ele começou a adorar esses deuses dentro desses templos, ele mesmo construiu, depois de ter feito tudo quanto o pai tinha orientado ele, Davi, porque ele só veio construir esse templo após a morte do seu pai, porque seu pai não podia construir esse templo, porque teve muitas mortes pelas suas mãos, muito sangue, e essa incumbência foi passada para o seu filho, que eu acabo de falar, Salomão. Então, resumindo, eu vou ler agora aqui para você essa passagem de 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 18, que isso venha a ser guardado na sua mente pelo Espírito Santo, pelo Espírito de sabedoria e entendimento que o Yahushua deixou para nós. Está escrito assim, 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 18. Todavia, na verdade, olha o que ele falou, habitaria Yahweh, né? O Deus que não está escrito na Bíblia da Almeida, ó. Olha que coisa linda. Habitaria, olha só o que ele fala aqui, ó. Todavia a verdade, olha só, todavia na verdade, habitaria Yahweh com os seres humanos na terra. Olha só, ele fez uma pergunta, habitaria os seres humanos na terra? Aí em seguida ele já trouxe a resposta. Olha só. Os céus, olha só, os céus e os céus dos céus não podem te abrigar. Olha só, os céus e os céus dos céus não podem te abrigar. E muito menos este templo que construí. Olha só, ele diz assim, ó, os céus dos céus não podem te abrigar. E muito menos esse templo
eu diria assim, Pai eterno, que eu construí, falou ele. Olha só, o próprio Salomão, na sua sabedoria humana, ele diz que ali ele tinha construído aquele templo, né? Que o pai estaria ali por alguns momentos, algumas adorações de sacerdotes, quem sabe algumas festas das colheitas, dos frutos da terra, mas ele não ficaria restrito àquele local. Então, até o próprio Salomão, ele já começou a falar, para resumir esse contexto, que o Pai eterno Yahweh não habitaria em templos feitos por mãos humanas, de homens. Olha só, porque ele mesmo disse assim, ó, todavia, na verdade, habitaria Yahweh com os seres humanos na terra. Olha só, olha, nem os céus e os céus dos céus podem te abrigar, muito menos este templo que construí. Olha só o que ele está falando, que nem os céus conseguem abrigar o nosso grande Criador, Yah, o Yahweh. E como que aquele templo ali, né, ia conseguir segurar? Ele visitou, a glória desceu, alguns sacerdotes caíram, porque foi tremenda glória quando Salomão, você sabe que fez a oração de agradecimento, porque ele sabia que ali muitas pessoas, talvez mais lá na frente, poderiam ir confessar alguns pecados diante da glória do Pai e seriam atendidos. Mas o resumo, ele não ficaria restrito naquele local, porque nós sabemos que lá na frente ele enviou o seu único filho para que o próprio Espírito Santo trouxesse a unção de sabedoria e graça sobre a mente de Yahushua, o Jesus que está na Almeida, e ele, na sua infinita soberania, ele deixou o Espírito Santo para nós, e quando ele morreu lá no Calvário, na cruz, né, no madeiro, nós sabemos ali que nós somos justificados. E ele deixou o Consolador para nós, né? Quando ele ressuscitou, ele disse para os discípulos que enviaria o Consolador, que o Pai enviaria o Consolador. E esse nos ensinaria todas as coisas, e é o que está fazendo. Mas infelizmente está havendo uma heresia, né? Quando começa a distorcer, começa a ensinar ensinamentos errados, essas denominações, e as pessoas não estão entendendo que o próprio Yahushua e o Pai não estão nesses templos, em que o Pai Eterno vai ter misericórdia de cada um de nós. Agora nós vamos mais um versículo aqui interessante, que eu acho, né? Que é, vou deixar anotado aqui, livro de Atos. O livro de Atos, eu acho um livro fantástico, as narrativas que tem dos apóstolos, principalmente de Paulo, Pedro, né? E esta passagem aqui nós já tínhamos comentado na primeira live, mas ele é muito interessante por esclarecimento que trouxe de uma forma mais dinâmica para nós. Atos capítulo 7, versículo 47 ao 49. Eu começo com o versículo 47. Está escrito assim. Olha só, apesar disso, foi Salomão quem lhe construiu a casa. Versículo 48. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. Aí vem o próximo versículo aqui, né? Que é o versículo 49. O céu é o meu, olha só, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir? Diz o Yahweh. Ou ainda, onde seria o lugar do meu repouso? Agora aqui eu acabei de ler o versículo 49, eu estava lendo 48 antes. Então aqui esse último versículo aqui, 49, o próprio profeta fala. Primeiramente no 47, né, a narrativa do Salomão. Né, foi uma narrativa do Salomão. Então aqui, o nosso amigo que eu chamei de profeta, o Paulo, né, porque para mim foi um apóstolo, um profeta, foi um homem extremamente usado por Deus. Pelo Yahweh. Que Deus é o Deus desse século. Isso aí não está usando ninguém, está atrapalhando. Então aqui nesse último versículo a Bíblia diz bem claro para nós. Olha só. Olha só. Céu é o meu
trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir? Diz o Yahweh. Ou ainda, onde seria o lugar do meu repouso? Uma pergunta. Hoje, o lugar que o Espírito Santo, através do seu Pai, vem para nós, está na nossa mente e no nosso coração, nos dando sabedoria e entendimento. Mas para isso nós precisamos sair desse sistema religioso, precisamos sair desses sistemas, dessas denominações, para começar a ter esse entendimento que Deus desse século continua agindo nesses lugares. Vamos abrir rapidamente no livro de Atos, capítulo 21, capítulo 21, versículo 27 ao 31. 27 diz assim: contudo, olha só, os 7 dias estavam quase terminando, alguns judeus da província da Ásia, observando Paulo no templo, olha onde Paulo estava no templo, incitaram, toda a multidão e o agarraram. No versículo 28 está escrito, esbravejando, tá? Homens de Israel, ajuda, eles pedindo ajuda para se juntarem mais, para derrotarem, para matarem Paulo. Este é o homem que por toda parte prega a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar, além de introduzir gregos no templo, onde ele estava, onde Paulo e os gregos estavam ali no templo, e profanou este santo lugar. Misericórdia, eles achavam que ele era um santo lugar, a qual nós sabemos que o santo lugar é o santuário do eterno vivo. Tem que ser e tem que estar em nós. Tem que sempre nós temos que se esforçar. Aqui já começou a primeira parte da perseguição de Paulo, hein? Eles estavam ali, Paulo levou os gregos, eles entraram naquele templo, seguindo a narrativa. Agora nós vamos ler aqui o versículo 29. Diziam isso, pois o homem visto na cidade com Trófimo, o Efésio, presumiram que Paulo o havia trazido ao templo. Então eles presumiram assim, o Trófimo, olha o nome do homem, Trófimo, era de Éfeso. Eles resumiram que Paulo teria levado esse homem lá. E aí começou essa bagunça, começou essa guerra contra o homem de Deus. A Bíblia aqui nos relata, no versículo 30, vamos ver que eu vejo aqui, no versículo 30, por esse motivo toda a cidade se alvoroçou e houve grande ajuntamento de pessoas. Então, agredindo o Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e em seguida as portas do templo foram fechadas. Tá? Porque Paulo estava pregando, estava ali naquele tempo, só a presença dele ali com seus companheiros gregos, que estavam ali com ele, os gentios. Esses homens, os judeus, que não é essa letra, mas nós vamos traduzir assim pelo meio dos judeus, se revoltaram com a presença de Paulo naquele local. Porque eles sabiam que esse homem pregava pregava o Jesus que está escrito na Almeida. Aí no versículo 31, a Bíblia diz assim, depois que já tinham arrastado Paulo para fora do templo, enquanto estavam tentando matá-lo, chegou, olha aqui no versículo 31 já, enquanto estavam tentando matá-lo, chegou ao comandante das tropas romanas a informação de que toda a cidade de Jerusalém estava sob grande tumulto. Que coisa incrível, irmãos. Primeiro no 30, eu narrei para vocês aqui, que arrastaram Paulo para fora do templo, arrastaram ele para fora do templo, e já começaram a maltratar, começaram a espancar, porque ele estava dando testemunho já da sua obra, ele já estava falando quanto aquele lugar. Tá? Então nós começamos a entender aqui nesse livro de Atos, essa passagem aqui, capítulo 21, o versículo do 27 ao 31, que Paulo, por pregar contra o templo, pregar ali, digamos assim, vamos fazer uma avaliação bem melhor, para você entender. Aqueles judeus da época que ali estavam,
aqueles escribas, aqueles fariseus, eles pregavam a lei, mas também eles achavam que a graça não tinha chegado ainda e eles não aceitavam Paulo pregando a circuncisão, porque eles ainda estavam achando que a circuncisão não era como Paulo estava narrando. Ou seja, hoje a circuncisão está na nossa mente e no nosso coração, através dessa passagem linda, a qual Yahushua deixou para nós, que é o Espírito Santo, que é uma pessoa que opera na nossa mente, nos dando entendimento, sabedoria, e no nosso coração, para nós fazer a vontade do Yahu Todo-Poderoso. Eles não entendiam isso, eles não sabem que hoje, né, a circuncisão está na mente do nosso coração, através da pessoa do Espírito Santo, nos dando entendimento. Eles não sabem disso. A qual também hoje muitos ainda são incircuncisos, porque não querem entender que esses templos, a qual está uma multidão indo e voltando, o Espírito também do Yahweh não está nesse local. Agora eu vou para o livro de Atos, capítulo 17, e o versículo 22 ao 25. Primeiro eu falei que Paulo foi espancado, né? Mas eu creio que ele não negou, nunca negaria a obra a qual estava sendo conferida para suas mãos. Livro de Atos, capítulo 17, e o versículo 22 ao 25. Está escrito assim no 22. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que sob todos sois muitíssimos religiosos. Olha só, sobre todos os aspectos, são muitíssimos religiosos, está escrito aqui. E aí no versículo 23, está escrito assim: pois caminhando pela cidade, observei que ali tinha, né, tinha um lugar ali, de objetos de adoração, e encontrei, né, ele encontrou ali, até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância, né? Aí ele falou assim, ó: em vossa ignorância, vocês estão cultuando algo que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, né? Tem pernas, mas não anda, mas eles não sabiam. Eles estavam, da mesma forma, adorando esses ídolos. E Paulo começou a narrativa a ensinar. Aí Paulo diz assim, ó: vou apresentar para vocês. Aí no versículo 24, ele fala assim, ó, no versículo 24 do mesmo livro de Atos, no capítulo 17, 22, agora já estou no 24, ele diz assim, ó: o